você nunca vai viajar no tempo. E não é nem porque isso é fisicamente impossível, mas porque você, assim como eu, seríamos completamente inúteis nessa missão. O motivo para você pensar que viajar no tempo, especialmente para o passado, seria incrível, é por culpa em grande parte da confiança exagerada no conhecimento moderno que temos. E até pelos filmes e séries que abordam o assunto, normalmente mostrarão os casos de sucesso e não de fracasso em viajar no tempo. Você pode até pensar que saber fatos tecnológicos, científicos e históricos te daria uma vantagem imediata no passado, seja para mudar ou se adaptar nele. O que não é verdade nem para as pessoas que têm um treinamento militar, que teoricamente estariam mais preparadas para essa missão. Então, quem dirá você, uma pessoa comum, estaria preparada para ir para o passado. Mas hoje eu vou quebrar as leis da física e te dar a oportunidade de viajar para qualquer lugar e período da história passada. E eu quero que você escreva aqui nos comentários quando e onde você vai voltar. Claro que com algumas regras. Primeiro, você não pode levar nada com você. Você deve confiar apenas no seu conhecimento e habilidades atuais. Segundo, você deve voltar para algum ano anterior ou durante a Idade Média. Nada de voltar em 2009 e tentar comprar Bitcoin. E terceiro, você, de alguma forma, deve ser útil para a evolução humana. Independente do lugar e época que você voltar, as coisas não seriam tão diferentes quanto você pode imaginar. Parece lógico pensar que se você conseguisse escolher o lugar e a época perfeitos, você teria mais chances de sobreviver e talvez até realmente ser útil no passado. Afinal, a vida na pré-história parece consideravelmente mais difícil do que na Idade Média, que pelo menos tinha algumas regras sociais, vilarejos e até comida com uma certa frequência, além de que você não precisaria ficar caçando todas as horas e competindo com outros seres humanos, pelo menos na grande parte da história da Idade Média, principalmente se considerarmos regiões como a Europa e a Ásia. Ou talvez você imagine que viver numa civilização antiga como Roma ou Grécia seria mais fácil de se adaptar, mas apesar das diferenças entre épocas e lugares, existem desafios fundamentais e que permanecem os mesmos e que tornariam a vida de um estranho do futuro praticamente impossíveis em qualquer cenário. Não importa se você está na savana africana, nas florestas da Europa ou nas cidades antigas da Ásia, o passado sempre será um ambiente hostil para quem não foi criado e ensinado nesse mundo. Mas vamos por partes. Para começar, mesmo que você pense que o seu conhecimento moderno seria realmente útil no passado, o quanto desse conhecimento é realmente um conhecimento e quanto dele é apenas uma falsa sensação de conhecimento. Você pode saber como funciona um motor, um celular ou até mesmo os princípios básicos de medicina moderna, mas saber como algo funciona não é a mesma coisa que saber criar ou reproduzir essa coisa do zero, especialmente em um passado onde não existem nenhuma das ferramentas, materiais ou até infraestruturas que usamos hoje para criar elas. Atualmente, até um simples lápis passa por tantos processos, tantas etapas e está tão descentralizado que dificilmente uma única pessoa sabe de todas as etapas necessárias para criar um lápis do zero. Muito além da apenas da montagem, quais são os materiais necessários, mas também como conseguir o grafite, como tratar ele, como tratar a madeira, como fazer a borracha, como extrair os recursos necessários para fazer tudo isso. E isso é só para um simples lápis, então quem dirá para coisas mais complexas como o motor, que além de todo esse processo de fabricação, de conseguir cada um dos materiais, que vão precisar de toda a cadeia de produção para cada um deles individualmente, também vai precisar de um dos materiais mais difíceis de serem conseguidos no passado, a energia. Saber em linhas gerais como um motor, mesmo daqueles pequenos, funcionam, como aqueles usados para mover máquinas simples ou pequenas invenções, isso não significa que você saberia construir um do zero. Cada peça e até o sistema de ignição e combustível, dependendo do que você quiser mover para fazê-lo funcionar, depende de processos industriais complexos. Mesmo que seria possível criar uma versão neutralizada e com componentes mais simples, uma pessoa comum não conseguiria fazer algo como isso ser tão eficiente. Além de que para fazer esse motor funcionar, você necessariamente, como eu tinha falado antes, vai precisar de uma forma confiável de energia, seja carvão ou até vapor, que necessariamente você vai precisar de uma forma de calor como carvão ou lenha. Enfim, você vai precisar de alguma forma de converter energia, seja ela cinética, termoelétrica, alguma coisa assim,
e transformar ela em eletricidade útil. E nenhum deles é fácil de produzir sem a infraestrutura moderna. Mesmo que você saiba que o motor precisa de energia, criar essa energia em um ambiente pré-industrial é um desafio gigantesco. Na Idade Média, por exemplo, as maiores máquinas movidas a alguma forma de energia eram os moinhos de água e de vento, que usavam forças naturais para realizar trabalhos simples. A mecanização era limitada e dependia muito da disponibilidade de recursos naturais e do conhecimento local. Mas agora vamos imaginar que você conseguiu alguma forma de ajudar essa população, seja por meio de tecnologias com invenções de energia ou alguma outra área relacionada, não necessariamente necessitando de tecnologia, mas alguma técnica de agricultura ou nível técnico que consiga auxiliar aquela civilização. Mesmo assim, mesmo sabendo de alguma forma de ajudar, você seria mais inútil conforme mais tempo você voltasse no passado. Parece contraditório, já que tecnicamente, quanto mais no passado você voltasse, mais uma pessoa comum moderna poderia ajudar, já que esse teria um nível tecnológico de conhecimento muito menor, que você conseguiria auxiliar ele em uma evolução mais rápida. Mas a gente acaba esquecendo de uma das coisas mais importantes para toda essa missão, a comunicação. Quanto mais a gente volta no tempo, mais as línguas que esses povos usavam para se comunicar vão se perdendo. E mesmo que você saiba escrever essa língua e o que significam essas palavras, atualmente nós não temos como saber como era a pronúncia delas. Um bom exemplo é o latim. Nós não sabemos como de fato ela era falada, embora nós conseguimos nos aproximar do que era, usando a reconstrução a partir de estudos sobre a pronúncia de povos próximos. Ainda assim, alguns povos podiam falar completamente diferentes uns dos outros, principalmente após a queda do Império Romano. E nem se nós pegarmos línguas que começaram lá na Idade Média, como alemão, francês, italiano, essas línguas se manteram ao longo de tanto tempo. Pra você ter ideia, a forma moderna de se falar essas línguas foi surgindo, foi apenas se aprimorando lá pelo século XVI, quando a Idade Média já tinha acabado faz um bom tempo. Então, mesmo que você possua um certo conhecimento técnico de engenharia e de línguas antigas, dificilmente você é capaz de ter uma comunicação realmente eficiente. Para dizer que você não teria nenhuma forma de comunicação no passado. Textos da região de Toscana, na Itália, não apresentavam mudanças tão fortes na ortografia e vocabulário, assim como a língua islandesa, que se manteve praticamente a mesma durante toda a sua história, e seria uma opção mais segura para garantir uma comunicação eficiente com povos antigos, embora ela fosse um pouco limitada. Bom, agora que você já pegou uma invenção que você vai levar para o passado, e já escolheu um lugar e uma língua que você consiga se comunicar, seja na Toscana medieval ou na Islândia antiga, você vai ter um problema completamente diferente: a cultura. Porque mesmo falando a mesma língua, a forma como as pessoas pensavam e viviam naquela época é muito diferente da sua, com tradições, costumes, crenças e regras sociais muito rígidas que moldavam o comportamento das pessoas. Imagina você surgindo do nada, no meio de um vilarejo isolado, onde todos se conhecem há anos, seguem regras não escritas. Você, como um estrangeiro totalmente aleatório, seria visto como uma ameaça e um invasor. Você seria visto com desconfiança, talvez até medo. Seus modos, seus jeitos de falar, suas roupas e atitudes seriam estranhos demais para eles aceitarem facilmente, principalmente se você já fosse teletransportado pelo meio da cidade, o que acabaria com todas as suas chances de uma aproximação pacífica. E mesmo se disfarçando, por exemplo, de um comerciante, que talvez fosse mais fácil você ter uma aproximação com alguns povos, ainda assim seria muito difícil, não só por causa da cultura, que seria muito diferente, ou da linguagem, que você poderia cometer algumas falhas, mas também porque alguns povos seriam muito mais hostis com viajantes como você, e até se você encontrasse bandidos no meio do caminho que te vendessem como escravo, ou até roubassem tudo que você tem e te deixassem à mercê da floresta. Mas digamos que dê tudo certo, você fala italiano ou até o islandês, você conseguiu se disfarçar de um comerciante com sucesso e entrar dentro de um vilarejo, e até conseguiu vender alguma das suas invenções para esses povos. Aqui a gente entra num outro problema, porque provavelmente todo mundo que entrasse em contato com você, ou pelo menos grande parte deles, acabaria morrendo por causa de alguma doença moderna, e que as pessoas de antigamente não tinham imunidade nenhuma para elas. Talvez a melhor escolha seria se isolar e não entrar em contato com um grande número de pessoas,
Seria mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os povos indígenas das explorações espanholas do século XV. Com a chegada dos espanhóis, os povos indígenas foram expostos a doenças europeias que eles não tinham imunidade, como varíola, sarampo e, por mais estranho que pareça hoje, até mesmo uma simples gripe. Essas doenças varreram populações inteiras, causando uma mortalidade massiva, em algumas regiões até mais do que os conflitos. Isolado de tudo, seja por ser expulso de algumas cidades pela sua cultura completamente diferente, ou até por uma escolha própria para não propagar doenças modernas por povos antigos, você seria forçado a ter habilidade de sobrevivência com ferramentas antigas, que seriam úteis não só para você sobreviver em uma possível comunidade que você conseguisse entrar em contato, como para você mesmo, caso você necessite por se isolar. E mesmo que você pense que aqueles vídeos sobre sobrevivencialismo que você viu na internet te resolveriam algum problema, você não só estaria sozinho, mas em um lugar totalmente desconhecido e sem ninguém vindo te ajudar, expostos a frio, doenças, animais e muito mais. E em um lugar que, sem a industrialização que temos hoje, as florestas eram muito mais selvagens e difíceis de sobreviver, além de encontros com predadores, insetos e cobras venenosas, você teria que lidar com outros humanos e a falta de recursos, o que significa que dificilmente você sobreviveria sequer nos primeiros dias. Mas não importa o quanto você tente voltar, parece que alguém do futuro dificilmente conseguiria se adaptar à pressão que era no passado, tanto pela falta de recursos, tecnologia e facilidades que a vida moderna nos apresenta hoje em dia. E nós não temos nenhuma garantia que alguém do passado aceitasse tão facilmente alguém tão estranho quanto alguém vindo do futuro. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.